Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, minha irmã, esteja contigo, meu irmão. Tudo vai bem? Tudo vai bem? Que Deus te abençoe nesse grande dia, esse dia lindo, esse dia maravilhoso. Que Jesus esteja na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida, onde você esteja agora, por onde você esteja, seja abençoado nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso, hein? Tem um recado de Deus para mim, minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje. Recado de Deus, recado de Deus. Você crê nisso, que tem um recado para mim e para você hoje? A palavra vem assim, rapaz, de uma forma que eu tenho que falar, e às vezes eu quero me controlar, tem outras coisas, eu estou estudando, né? Estou me fazendo esse curso de teologia aí pela faculdade, e agora já estou fazendo TCC, estou nesses dias aí, um trabalho, né? Trabalho de conclusão, e às vezes eu estou tentando lá botar as ideias no lugar para escrever, que eu estou escrevendo, e aí Deus, recado. Aí manda recado e eu tenho que falar, tenho que trazer o recado, e aí eu fico naquela e eu digo, o trabalho vai ficar para depois, ele vai passando. E eu tenho que preparar esse trabalho, tenho até o mês de agosto para entregar esse trabalho, entregar e apresentar, né, na bancada. Mas é isso mesmo, está chegando já próximo ao fim. Creio que daqui para fevereiro de 2025 já estamos concluindo nosso curso de bacharel em teologia bíblica interconfessional, e agradeço a Deus, né, por esse momento de crescimento. Deus é bom, Deus tem sido bom comigo, né? Depois de tanto tempo eu voltei a estudar, né, concluí o segundo grau, fui trabalhar, aí passei no concurso no estado e trabalhei, fiquei. Depois, quando estava perto de finalizar minha jornada no estado, eu voltei para a faculdade, fiz história pela FTC, depois concluí esse curso de História, de licenciatura em História. E agora, em 2022 para cá, eu agora estou fazendo bacharelado em Teologia, e já estamos perto de finalizar. Então eu agradeço a Deus porque Ele tem me proporcionado isso, né? Muitas vezes as pessoas até podem não confiar em você, mas Deus sempre está confiando no seu potencial. Ele deposita todo o potencial em você e diz que você vai chegar. Você vai chegar e vai cantar o hino da vitória, porque Ele é maior do que qualquer outra coisa, maior do que homens, maior do que tudo, porque Ele está no controle de tudo. Então já começa a pegar essa mensagem. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tomo posse disso aí. Se você não tomou, mas tome agora. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o recado de Deus hoje para mim e sua vida, irmão. Eu começo assim, eu fiquei a meditar, olhando para e analisando, né, fazendo uma analogia do mar e vendo a maré quando ela está bem revolta, né, quando ela está bem forte. A água, ela bate nas pedras de uma força, ou às vezes bate na balaustrada, que ela bate com força. E eu fiquei imaginando, eu digo, poxa, tem dia que ele está na calmaria, né? A água está tão mansa, mas tem dias que ela está assim, revolta, e às vezes a gente não entende. Eu trouxe fazendo uma analogia para nossas vidas, que é mais ou menos isso, é assim também. Tem dia que está tudo tranquilo, tudo manso, a gente vive em uma paz, tranquilidade, achando que está tudo tranquilo, aí está naquela tranquilidade, sossego, né? A maré fica calminha. Assim é a maré da nossa vida. Tem dia que está assim, mas tem dia que o negócio vem pegando, batendo forte, meu irmão, jogando contra as pedras, jogando contra a balaustrada, a água que espirra, que sobe até chegar no meio da pista, e vem com o vento soprando forte. Tem dias que são assim, irmãos. E às vezes a gente não consegue entender por que acontece isso. Eu sou uma pessoa de fé, aí você diz assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho seguido a Ele, eu tenho sido compromissado com Ele, e por que acontece isso? A gente vai ver agora isso aqui. Eu fiquei analisando, né, porque a gente vai ver um pouco, vamos lá. Lucas capítulo 22,
do versículo 31 em diante, olha o que Jesus vai falar para Pedro. Jesus fala assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Irmãos, essa passagem é muito forte, muito interessante, né? Uma pessoa que andou com Jesus por 3 anos ali. Pedro andou com Jesus, viu milagres, até experimentou também fazer milagres, andou sobre as águas. E agora vê uma situação dessa, Jesus dizer: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Tem palavras que diz cirandar, aqui diz peneirar, na minha Bíblia, mas cirandar. Eu já começo aqui a entender, a primeira coisa que eu entendo aqui é que para Satanás tocar nas pessoas que estão vivendo, seguindo a Jesus, que tem fé, os seguidores, aqueles que estão caminhando com ele, tem que ser permissivo de Deus. Ele não toca nas pessoas que são chamadas, que são guiadas, que são seguidas, que seguem Jesus. Ele não pode tocar sem permissão. Veja que foi permissivo. Ele pediu permissão para tocar em Pedro. E aí Jesus avisa Pedro que vai acontecer. E aí, outra coisa que chama a atenção aqui é quando ele diz Simão, Simão. Aí eu fico pensando, quando ele chama Pedro para começar o ministério, quando ele está chamando, Jesus chama, ele troca o nome de Pedro, né? De Simão para Pedro. E Pedro significa pedra, significa rocha, né? Que através de Pedro edificaria a igreja sobre aquela pedra. E aí agora ele chama Simão, Simão, por quê? Aí o que o Espírito Santo me revela, quando ele chama Simão, Simão, ele está dizendo assim, como ele estivesse dizendo, a velha natureza vai florescer. A velha natureza de Simão vai florescer. Aqui não vai ser Pedro, vai ser Simão. E aí ele alerta para isso. Aí mais adiante você vai ver que quando Jesus fala a ele, dá o aviso, Pedro diz o quê? Pedro diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Veja, Pedro estava dizendo assim que ele estava se achando forte, que ele podia resistir a qualquer coisa. Ele dizia assim: não, eu confio em mim, eu confio na força do meu braço. Aí Jesus: Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes. Você está entendendo o teu, né, coisa que muitas vezes nós somos tocados, nós somos afligidos, nós somos peneirados, nós somos cirandados por Satanás, por causa às vezes da nossa prepotência, da nossa soberba, do nosso orgulho, do achismo de achar que nós podemos suportar certos tipos de coisa e resolver com a força do nosso braço, ou queremos fazer a nossa justiça. E tem coisas que precisa ser peneirado para ser retirado. Você está entendendo? Que Pedro precisava ser peneirado. Irmãos, cirandado. Ali Jesus faz uma analogia da ciranda do trigo. O trigo, quando era cirandado naquela época, o trigo ele era batido. Ele era ceifado, depois ele era batido na peneira, uma peneira grande, batido forte, depois ele era peneirado, ele era com vigor, jogado para cima. Imagine a agitação. É isso que nós às vezes passamos na nossa vida e às vezes você não entende.
Quando o vento sopra, a maré bate forte, que nos lança contra a pedra, contra as balaustradas, que às vezes a gente está se dizendo assim, eu não estou suportando isso, eu não aguento, mas você vai aguentar, porque é tudo permissivo. Deus permite para que tem coisas que precisam ser retiradas. Essa soberba, esse orgulho, essa presunção, essa dizer que eu posso na força do meu braço, como Pedro estava dizendo assim, eu vou resistir isso aí, para onde tu vais, eu irei, se tiver de morrer junto. Aí na primeira, quando Jesus é levado para o sacrifício, a primeira coisa que Pedro faz, quando apontam para Pedro, olha ele ali, não era ele que andava com Jesus? Pedro disse não. Pedro nega Jesus 3 vezes e se esconde. Jesus já sabia, já conhecia a natureza de Simão, mas Jesus estava com os olhos fitos em Pedro. Ah, você não está entendendo. O Simão, ele tem que morrer, irmãos. O Simão, a velha natureza, o velho homem, ele tem que morrer, ele tem que ser retirado. Ali é um tratamento, às vezes temos que passar pela ciranda, temos que passar pela peneira. E às vezes a gente acha que, porque eu tenho fé, porque eu estou seguindo, porque eu estou... Isso não é permissivo. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Ali é um teste para testar a nossa fé, ali é para ver a nossa resistência. Pedro estava ali, e para quando Pedro acabar de passar por aquela situação, ele ter experiência para poder fortalecer os outros irmãos, os outros discípulos, encorajar os outros discípulos a continuar persistindo com perseverança, a continuar, porque nós iremos passar, irmãos, por processos, nós iremos passar por provas. Vira e mexe, nós vamos passar. E agora você vai estar começando a entender porque às vezes eu estou seguindo, eu estou fazendo, eu estou com compromisso, eu estou fazendo a vontade de Deus. E por que isso está acontecendo na minha vida? Porque essa doença chegou. Por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que está acontecendo isso na minha empresa? Por que está acontecendo isso com meus filhos? Por que está acontecendo e você não sabe? Quer ver outra situação? Quem foi cirandado pelo Satanás? Jó, irmãos, mas foi diferente. Aqui você vê que Pedro foi avisado, e aí, além de tudo, Jesus estava rogando, intercedendo por Pedro, para que a fé não desfalecesse, para que a fé não enfraquecesse, a fé não fosse embora, não morresse. Você está entendendo? Jesus intercede por aqueles que são seus. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Você está entendendo nessa manhã que você está passando por essa luta, por essa peleja? Se você está com ele, você está seguindo a ele, ele está intercedendo ao Pai. E essa situação não é para a morte, você está entendendo? Mas sim para fazer uma limpeza, para ser retirado aquilo que não está agradando a ele. Para você crescer no reino, para você crescer diante de Deus, para sua fé ser robusta, fortalecida, para você ver os ventos soprar, ver toda a dificuldade, você dizer assim, eu em Cristo, em Deus, eu resisto. Mas não é mais pela força do seu braço. Você está entendendo? Viu, Pedro? Entenda, Pedro, que você não é mais Simão, você agora é Pedro. E através de Pedro, é através dessa pedra que Jesus edificou a igreja. Ele está edificando a nossa vida hoje. Creia tão somente. Olha o que vai dizer lá em Jó, meu irmão. Vamos ver aqui, ó. No capítulo de Jó, no primeiro capítulo de Jó, vamos ver aqui. Que coisa maravilhosa, né? A gente poder olhar e ver a palavra de Deus de uma forma rica e abundante. Deixa eu ver aqui Jó. Jó, no versículo 1, vai dizer assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja que Jó era reto, era íntegro e se desviava do mal, 100% Jó. Jó estava tudo certo na vida de Jó, irmãos. Agora, aí quando chega lá no versículo 6, diz assim, ó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor, a Satanás, observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Está dizendo, porventura Jó, em vão, ele teme a Deus? Acaso não é cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Acaso não cercaste Jó com muralhas, com muros, protegendo Jó? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí você vê que Satanás vai cirandar Jó com permissão de Deus, mas Jó era reto, íntegro, tudo. Deus disse que ele era o homem mais justo da terra, era o homem mais reto, temente a Deus. Mas Satanás vem e quer provar, porque aqui o que a gente vê, ele acha que por Jó ser uma pessoa que era cercada por Deus, por bens, pela família, por tudo que tinha, pela saúde, pela prosperidade que Jó tinha, ele achava que era por essas coisas que Jó o adorava e continuava reto. Aí Deus disse assim: você pode tocar nas finanças, você pode tocar na família, você pode tocar na saúde, mas só não pode matá-lo. E é isso que acontece. Jó é cirandado por Satanás. Mas é diferente da situação de Pedro, porque Pedro foi avisado. Aqui Jó não foi avisado, irmãos. Mas porque Deus conhecia o coração de Jó de uma forma diferente. Lá Jesus já conhecia o coração de Pedro, que era Simão e transformado Pedro. O temperamento, a natureza de Pedro era diferente da de Jó, irmãos. Jó aqui, ele resiste a uma situação dessa, ele perde tudo os seus bens, ele perde a sua família. E para completar, o inimigo ainda toca na sua saúde. Você pode entender um negócio desse? E Jó resiste. A fé de Jó era diferente da de Pedro. O nível de fé de Jó era diferente da de Pedro. E às vezes mas a situação aqui era para mostrar que mesmo perdendo todos os bens materiais, perdendo todas essas coisas, Jó sabia que Deus era com ele. E ele diz algo interessante no versículo 42, para a gente estar finalizando. No versículo 42 é o que Jó vai dizer. 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você está entendendo? Era como Jó dizendo assim: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, tudo está na tua mão, tudo está no seu controle. Você está entendendo agora? Você está pegando esse recado aí para a minha sua vida hoje? Porque eu peguei a minha porção, meu irmão. Eu peguei a minha porção, eu estou fiel, eu estou seguindo, eu estou com retidão ao Senhor. Mas às vezes vem essa situação, irmãos. Mas isso é para crescimento, é fortalecimento da minha fé. É para que eu fique cada vez mais forte e confiante mais em Deus. E entregar tudo que eu tenho e tudo que sou na sua mão, e sei que está tudo no seu controle, e eu posso descansar nas tuas mãos. Não importa o que vai acontecer, eu só sei o final, é que meu Redentor vive. Eu sei o final, é que eu estou indo para o caminho certo. Não importa o que vai acontecer aqui hoje ou amanhã, mas eu sei o final, para onde é que eu vou. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Que Deus está no controle de todas as coisas. Você está passando por essa situação, mas não é para a morte, não. Se você está seguindo a Ele, está com retidão, está fiel a Ele, você vai passar pela ciranda, mas é para tirar aquelas coisas que estão servindo de empecilho, que está dificultando o seu crescimento no reino, dificultando a sua adoração com Deus, o seu relacionamento com Deus. Amém? Pega esse recado de Deus para mim e para a sua vida nesse dia de hoje. Recado de Deus, pega aí, irmão. Beijos.